Oi, gente, tudo bom? Vamos aqui iniciar mais um dia de aula do nosso ensino médio com o primeiro ano, mas antes de iniciarmos é preciso que vocês saibam qual é o nosso conteúdo de revisão hoje, então vamos aí? Então, olha, História a África Antiga. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a África, um dos conteúdos que mais nos abrange informações, vamos falar do Egito e tudo mais, não é isso? Então, queridos, nós vamos agora iniciar, para quem não me conhece, professora Pete Ribeiro do Ensino Médio, no chat nós temos também os nossos professores de História auxiliando, tudo bem? Então, queridos, olha só. A história do continente africano, neste momento, nesta aula de hoje, ela vai ser especificada no Egito. Toda vez que nós pensamos no Egito, nessa grandiosidade do Egito, nas pirâmides, nos faraós, nas grandes esculturas, nas grandes construções egípcias, isso nos desperta bastante curiosidade, não é isso? Então vamos primeiro trazer para vocês um conceito. Então olha só, a África Antiga, Império Egípcio, localização e história. Então, o Egito, ele está situado no nordeste da África, território em grande parte desértico, como a gente costuma ver nos filmes, não é mesmo? Banhado ao norte pelo mar Mediterrâneo. A vida no Egito só era possível graças ao Rio Nilo. Então, voltem aqui para a professora. O Rio Nilo, ele é de extrema importância para o desenvolvimento da civilização egípcia. Que, como vocês devem lembrar, os primeiros grupos eles vão em procura de locais adequados para quê? Para a agricultura. Então o Rio Nilo, que é um grande rio extensão em volume de água, ele faz o mesmo processo que os nossos rios na região amazônica. Ele faz a enchente e a vazante. E isso traz nutrientes ao solo para essa plantação. Então é por isso que essa localização favoreceu o desenvolvimento da civilização egípcia. Para facilitar a memória de vocês aí, visto que isso é uma revisão, vamos trazer um mapa, onde mostra propriamente aí, ó, esse em verde é o Rio Nilo que corre basicamente aí uns 10 países do continente africano. Lá em cima vocês estão vendo que ele abre, nós chamamos essa parte de Delta do Nilo ou Baixo Nilo. E o Alto Nilo ele fica mais ao meio aí do continente, tudo bem? A história egípcia ela é dividida em alguns períodos. O primeiro dele é o pré-dinástico. Vamos lá? No período pré-dinástico, nós temos a existência, só um minutinho, já vai aparecer para vocês, dos nomos. E governadas pelos nomarcas. O Baixo Egito, lá no Delta, que vocês viram aquela parte meio triangular, e o Alto Egito, que é no vale, na parte mais continental. Em 3200 a.C., o rei do Alto Egito, Menes, conquistou o Baixo Egito. E aí nós vamos ter a unificação, porque, olha só, eram vários povos distintos, eram vários grupos separados, vários nomos. Então é ele que vai fazer essa unificação entre Baixo e Alto Egito. Botei o Baixo aqui por conta do Delta, tá bom? Para trazer essa simbologia a vocês, trouxemos aí as comparações das coroas. Vamos lá? Essa coroa branca, ela significava o Alto Egito. Essa vermelha, o Baixo Egito, porque cada nomo tinha o seu líder. Esse líder tinha várias funções. E aí essa terceira, que elas estão unidas, significa a unificação do Egito. Quando o Egito realmente vai ganhar o seu grande território, ganhar o título de império realmente, aquela expansão territorial gigantesca. E essa última em azul significa que era justamente a coroa que o faraó usava em preparo de guerra. Então vocês podem ver que o crescimento também vai atrair muitas pessoas para essa região. Outro legado do Egito, olha aí, o surgimento da escrita egípcia, chamada de hieróglifa. Essa escrita ela não era de acesso a todos, como vocês devem imaginar. Ela tinha um critério, apenas ali os escribas, os sacerdotes, é que faziam uso dela. Ela é considerada, no mundo antigo, a primeira escrita bem projetada e desenvolvida, que ela já vai ter os sons, as identificações, tá bom? Então nós percebemos aí que os egípcios eles estavam num outro grau de desenvolvimento cultural.
um grau muito avançado. Então, vocês viram aí o período pré-dinástico. E nós temos o que nós chamamos de Antigo, Médio e Novo Egito. Então, eu gostaria da atenção de vocês aqui, mais pontual, para que como vocês comecem a observar que a história egípcia ela é tão grande que ela foi constituída num processo muito longo, não é de uma hora para outra não, tá bom? Então, vamos trazer as características, primeiramente, o Antigo Império. Vamos lá? Então, tomem nota, primeiro ano. Fortalecimento do poder real. Então, é aí, no Antigo Império, que nós vamos ter o fortalecimento do poder real. O que nós temos nesse período? A construção das grandes pirâmides. Nós vamos falar delas mais profundamente ali para frente. Porém, para quem ainda tem dúvidas, a grande pirâmide, as grandes pirâmides, nada mais são do que os túmulos dos seus faraós, devido à importância que os egípcios davam à vida após a morte. Tá bom? Então, assim, ó, o primeiro a criar uma pirâmide foi o rei de José e seu arquiteto Imhotep em Saqqara. Construção de grandes obras coletivas. Então, não era apenas as pirâmides, eram grandes obras. Então, quais seriam elas? Seriam os diques, sistemas de drenagem e irrigação. Então, olha aí, essas três palavras aí, dique, sistema de drenagem e irrigação, elas estão associadas a quem? Ao rio, não é isso? Os diques para fazer o reservatório, o sistema de drenagem e a irrigação. Então, todas essas obras desse primeiro momento aí que nós chamamos de Antigo Império, elas são desenvolvidas em utilizar essa água, utilizar o rio Nilo para investir na agricultura. Tudo bem? Eles plantavam muito grãos. E também o rio é importante para saciar a sede dos animais que também eram ali domesticados por eles. Fortalecimento do poder da nobreza, obviamente, por isso que ele vai ganhando a característica de império. E aí nós vamos ter a divisão social. Enfraquecimento do poder real devido ao fortalecimento da nobreza. Ué, mas se é império, como é que o rei vai perder o seu poder? Porque, veja bem, o rei é uma figura só. A nobreza ela é um grupo. Então, nós vamos começar a ver aí que vão surgir problemas, não é isso? Então, vamos lá. A segunda parte dessa história egípcia chama-se o Médio Império. Olha os conceitos para vocês. Restauração do poder do faraó, aquele que ficou desequilibrado lá no final do Antigo Império, onde a nobreza ascendeu e o poder dele meio que se desestabilizou, ok? Expansão do Império Egito em direção à Núbia. A Núbia era uma região muito rica em ouro, eram ali vizinhos dos povos egípcios. Então, eles viram na conquista da Núbia uma possibilidade de quê? De enriquecer. Então, a ideia era dominar esse povo justamente para obter esse enriquecimento, ok? Transferência da capital de Mênfis para Tebas. Então, Tebas tornou-se a cidade mais importante de todo o Império Egípcio nesse momento. E, em consequência disso, dessa grande organização, desse poder centralizado, nós vamos ter o crescimento populacional, realização de colheitas abundantes e intensa articulação das atividades comerciais devido a esse favorecimento. Tudo responsabilidade de quem? Do rio Nilo. Construção de tumbas e templos majestosos. E vai ser durante o Médio Império que vai acontecer o florescimento da literatura e das artes pictóricas. Então, por isso que a gente vê aí os filmes da Múmia, que mostram aqueles desenhos, né, professora, super criativos. Então, é nesse período esse grande desenvolvimento. Tudo bem? Vamos continuar? Então, olha só. Temos também a invasão dos Ixos, povo nômade, atenção aí, viu? Que dominava o uso do cavalo. Então, apesar do Império Egípcio ser muito grandioso, eles não tinham esse desenvolvimento de guerra. Então, os Ixos ali já usavam o cavalo como tática de guerra e facilmente dominaram os egípcios, ok? Eram nômades, então, para eles, ocupar o território egípcio era uma grande vantagem. Os Ixos fugiam de uma grande seca, olha aí, e buscavam terras férteis para cultivar. Quem nessa região? Os egípcios às margens do rio Nilo. Eram militarmente superiores aos egípcios, por isso conseguiram dominá-los. Os Ixos permaneceram no Egito por 170 anos. E é justamente aí que vamos sair do Médio Império para o Novo Império. Ok? Então, nós vamos ter aí essa questão dos Ixos marcando essa transição. Vamos lá, então?
o Novo Império. No Novo Império, primeiro ponto, obviamente, a expulsão dos Hicsos. Mas olha só, 170 anos que eles ficaram naquela região, deu, obviamente, para que os egípcios aprendessem muitas coisas. Então, fiquem ligados aí nesse ponto. Formação de um poderoso exército com cavalaria e carros de combate. Então, quer dizer, aquilo que poderia ter sido algo somente ruim, eles conseguiram converter. Então, o tempo que eles tiveram com os Hicsos, eles aprenderam sobre as táticas de guerra dos Hicsos. Então, isso é muito importante, porque a partir daí, o Egito vai ganhar uma outra importância nas táticas de guerra. Vai dar trabalho para muitos povos antigos aí, como a gente já sabe. Vamos voltar lá para a leitura? Vamos ter o período de maior expansão egípcia. Essa expansão, queridos, é territorial. Então, os egípcios vão ocupar outros territórios, vão dominar outros povos, ok? Sempre em busca ali de mão de obra, vocês já vão ver onde é que ela é utilizada, sempre em busca de escravos também para esse serviço, sempre em busca de riquezas. Então, também nós vamos ter no Novo Império reforma religiosa de Amenófis IV, que é o Akenaton, que é aquele, vocês já viram em algum lugar, com uma cabeça mais acentuada, mais diferente. Revoltas sociais internas causadas pelas cobranças excessivas de impostos. Então, o Novo Império também vai mostrar esse problema. Por quê? Porque as classes sociais já estão bem acentuadas. E um outro problema, olha aí na próxima imagem. Processo de libertação dos hebreus do Egito. Então, a história bíblica que vocês conhecem de Moisés, ela vai acontecer neste período. E os hebreus faziam o que para os egípcios? Eles eram os escravos. Eles começaram ali como um povo procurando um local, mas eles acabaram se tornando escravos dos egípcios. E aí vem esse processo de saída que vai trazer prejuízos para o Egito, porque ele perde sua mão de obra. Enfraquecimento do Estado e sucessivas conquistas pelos assírios, persas, gregos e romanos. Então, nós começamos a ver aí no Novo Império que começam os problemas dos povos egípcios. Quem eram os trabalhadores das grandes pirâmides? Vamos lá? A pirâmide tinha a função de abrigar e proteger o corpo do faraó, como eu já falei a vocês, através do processo de mumificação. E seus pertences. Então, como eles acreditavam na vida após a morte, as joias, os objetos pessoais e outros bens, eles também eram enterrados juntos. E isso vai fazer com que muitos túmulos, até hoje, gente, muitos túmulos, muitas pirâmides, elas são saqueadas. O Egito é um museu a céu aberto, propriamente. Quando vocês viram aqui aquela imagem, as 3 pirâmides, elas são bem próximas da cidade do Cairo, então recebem muitas visitações. Isso vai facilitando. Para trazer aí para vocês uma ideia de como são as coisas, trouxemos um vídeo para que vocês possam memorizar esse processo tão interessante de mumificação. Vamos lá? Entende-se por politeísmo a crença em vários deuses. Os egípcios, povos politeístas, acreditavam na vida eterna após a morte, em que o espírito do falecido voltava para tomar seu corpo. Para abrigar o cadáver, construíram as pirâmides. E para preservar o corpo, enquanto o espírito não retornava, inventaram a mumificação. Em consequência deste processo, os egípcios iniciaram os estudos da anatomia e descobriram várias substâncias químicas, na busca de substâncias para a preservação do corpo. Primeiramente, todas as vísceras do cadáver eram retiradas. Um corte era feito na altura do abdômen, de onde era retirado o coração, o fígado, o intestino, os rins, o estômago, a bexiga, o baço, etc. O coração era colocado em um recipiente à parte. O cérebro também era retirado. Aplicavam uma espécie de ácido, via nasal, que o derretia, facilitando sua extração. Em seguida, deixavam o corpo repousando em um vasilhame com água e sal, para desidratá-lo e matar as bactérias, durante 70 dias. Desidratado, o corpo era preenchido com serragem, ervas aromáticas, para evitar sua deterioração, e alguns textos sagrados. Depois de todas essas etapas, o corpo estava pronto para ser enfaixado. Ataduras de linho branco eram passadas ao redor do corpo, seguidas de uma cola especial. Após esse processo, o corpo era colocado em um sarcófago,
espécie de caixão, e abrigado dentro de pirâmides, faraó, ou sepultado em mastabas, uma espécie de túmulo, nobres e sacerdotes. Viram aí? Então não era um processo muito fácil. E o que eu gostaria de chamar a atenção do primeiro ano é que é um processo que envolve química, que envolve biologia, que envolve um autoconhecimento muito profundo de vários estudos para chegar a esse processo. Prova disso é que as pirâmides até hoje, elas possuem ali, algumas delas possuem os seus corpos, e esses corpos são retirados para fazer investigações. O mais famoso, né, Tutancâmon. Gente, olha só, quanto maior a pirâmide, maior o poder e a glória de quem a ocupava. Então, por isso os faraós se preocupavam com a grandeza das construções. Com a mão de obra escrava, milhares, muitas vezes, elas eram construídas com blocos de pedra que chegavam a pesar até 2 toneladas para serem finalizadas. Demoravam muitas vezes mais de 20 anos. E até hoje nós temos muitas teorias que nós vamos trazer aí em 2 imagens para vocês, olha só, de como essas pirâmides eram construídas, não é verdade? Porque é algo muito magnífico, muito impressionante. Então temos aí a representação dos escravos, sempre a mão de obra escrava, né, gente? E aí, olha, uma outra ideia de como os blocos eram acoplados para a construção dessa grande pirâmide. Espero que vocês tenham gostado e agora nós vamos para a nossa DLI. Então vamos lá. Questão 1. Qual fator geográfico possibilitou o desenvolvimento da civilização egípcia? É super fácil. Quem quiser explicar essa no nosso chat, a nossa professora Odilene, professor Isabel e professor Isabel, professor Ananias estão aí. Segunda questão. Sobre a religião no Antigo Egito, é falso afirmar que... Até daqui a pouco, gente.
Então, gente, vamos lá fazer a nossa correção da nossa DLI. Para quem não lembra, DLI é dinâmica, local e interativa. Então, olha aí, a primeira questão estava super tranquila, né, gente? Olha aí. Qual fator geográfico possibilitou o desenvolvimento da civilização egípcia na antiguidade? Nós temos as alternativas. Eu já vi aqui que muitos de vocês já fizeram suas apostas, não é isso? Então, olha só. Vamos ler comigo aí a alternativa A. A presença do deserto favoreceu? Não, né, gente? Porque o continente africano, em sua maioria, já é um deserto. Não é todo, viu? Tem floresta lá parecida com a nossa. A existência de uma densa floresta tropical no Nordeste? Também não, porque ela está ali apenas num pedaço. Vamos mais para frente? A existência do rio Nilo, que possibilitou a prática da agricultura em suas margens e a pesca e o uso de suas águas para diversas finalidades, como drenagem, irrigação e diques. Aí, né, gente? O clima subtropical, não. E nem a existência de cidades, porque eles que vão começar a construção dessas grandes civilizações. Então, no nosso gabarito, a alternativa correta é a letra C. E eu tenho certeza que a maioria de vocês acertou. Se bem que eu já li aqui, olha, Maria Gabriela do Lecita, eu fui ao Lecita no passado, contribuir com vocês, que prazer. Pedro Henrique, o Iago, Ana, Késia, Luiz, Graciele. Gente, muito bacana ver vocês participando. Então, letra C, olha, Evelyn, o João, Antônio, Mara, Iago, todos foram na letra C aqui, muito bacana, bem? Olha o comentário. O comentário é muito importante porque vocês podem anotar e fazer uso deles para futuras revisões. Vamos lá? Foi graças ao rio e às suas cheias fertilizantes que o desenvolvimento egípcio conheceu tempos de glória, riqueza e magnitude. A existência do rio Nilo possibilitou a prática da agricultura em suas margens, pesca e o uso de suas águas. Toda vez que vocês lembrarem disso, não tem como esquecer, porque lembra muito o quê? Os nossos rios da Amazônia. Durante muito tempo, o rio Nilo e o rio Amazonas brigaram pelo título de maior rio do mundo em volume e extensão de água, mas o Amazonas continua em primeiro lugar, não é isso? Segunda questão. Sobre a religião no Egito, é falso. Pegadinha, vestibular gosta muito disso, prestem atenção aí. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Sim, né, gente? Por isso mesmo eles faziam a mumificação, correta. Os egípcios não acreditavam na vida após a morte e seguiam uma religião monoteísta. Bingo! Só aí eu já sei que é a letra B. Por quê? Porque os egípcios acreditavam tanto na vida após a morte que as suas pirâmides são justamente túmulos. Elas são túmulos que vão recontar, que vão preparar a vida de grandes figuras. E a mumificação ela é uma técnica de muito desenvolvimento químico, biológico, que até hoje intriga muitas pessoas, não é verdade? Imagina ali, vocês viram no vídeo a retirada dos órgãos mais importantes, a preparação, a conservação. Atenção aí, os egípcios eles eram politeístas. Eles têm um grande panteão de deuses e esses deuses estão associados à vida, à justiça, à morte, à colheita. Então, eles vão construindo. Só que é importante lembrar que vocês viram aquele nomezinho lá no meio da aula, Amenhotep, durante o processo em que ele foi o faraó, o Egito vai viver ali um monoteísmo. E isso vai pegar em algum momento muito mal para ele. Porque as pessoas não vão entender. Ele se auto-intitulou esse próprio faraó, o Sol aí. Então, isso foi dificultando. Isso foi um dos pontos frágeis que ele teve durante o seu governo. Quero que copiem os comentários. Vamos lá? Então, olha aí o comentário para vocês da segunda questão. Os egípcios eram politeístas, acreditavam em vários deuses, tá bom? E na vida pós-morte. E é justamente por isso que eles praticavam a mumificação. Vamos ver aqui no chat, então, quem está. Olha, segunda, temos a Laís, o Eduardo, Cleverson, se eu estiver errada, seu nome me desculpe. Gabriel, Roberto, Gustavo, a Karine, Luiz, Tamires, o Wendel, o Iago. Professor que estiver acompanhando esses alunos, dê um pontinho aí, porque participar no chat ao vivo eu sei que tem que passar, né?
ganhar um pontinho extra em participação. O Paulo, Stefan, Luiz, Luciano, João Vitor. Então, queridos, muito obrigada pela participação de vocês. Qualquer dúvida sobre esse conteúdo, nós continuamos no chat e fica aí o grande lance para vocês. Isso aqui é uma revisão. Então, os egípcios, eles vão continuar aí fazendo esse grande desenvolvimento, chamando muita atenção. Professor, eu quero ser arqueólogo, parabéns. Professor, eu quero ser historiador, parabéns. Então, façam disso desafio, tá bom? Qualquer dúvida, é só chamar. Olá a todos vocês, estamos aqui continuando as nossas aulas no dia de hoje, agora com Geografia. Eu sou a professora Ludmila e estarei com vocês para verificarmos e estudarmos sobre alguns conceitos em relação à geografia. E hoje nós estudaremos sobre cartografia. Iniciaremos esses estudos da cartografia que estuda os mapas. Tá certo? E antes disso, não esqueçam, vocês podem acessar lá no site do Saber Mais, verificando aí o caderno digital com todos esses conteúdos e também com as atividades que estamos realizando, tá certo? Então, olha só, gente, vamos verificar o que iremos estudar no dia de hoje com a nossa geografia para o primeiro ano. Nós vamos verificar aí sobre os mapas, né, e a representação gráfica. Vamos verificar qual é a importância deste conceito, né? Verificando aí a importância da cartografia, a importância dos estudos dos mapas. Porque quando a gente observa um mapa, a gente observa somente um desenho, mas na verdade o mapa não é somente um desenho. Ele contém muitas informações que serão muito importantes para a gente. Então a gente observa que nesses estudos da cartografia, a importância dos mapas, né? Que existem várias informações naquele desenho que a gente acha tão simples, mas que existem muitas informações. E a cartografia, gente, os estudos dos mapas, já é um estudo bastante antigo. Desde a época ali da colonização já existia a importância desses mapas. Então a gente observa, né, que tendo essa importância dos mapas, verificando que antigamente já desenhavam esses mapas à mão, hoje em dia não, a gente observa que utilizamos aí as imagens de satélites artificiais, já tem uma certa facilidade, né, para estudar esses mapas, para elaborar esses mapas. Antigamente não, né? A gente verificava aí a parte da astronomia para identificar o local, para verificar como que vai ser realizado aquele desenho de um determinado local que vai nos dar um mapa. Então, vamos verificar aí qual vai ser a definição de um mapa. Olha só, um mapa, gente, né, vai ser uma representação reduzida, tá? Então, essa representação de um mapa, ela vai sair do que a gente conhece do real para um papel, né? Então, um mapa vai ser essa representação reduzida de uma área do espaço geográfico. Vai depender do que nós vamos querer estudar, tá? Então, os mapas, eles podem nos dar diferentes informações. E é aí que surge um mapa temático. Um mapa temático, gente, já vai ser uma representação de um determinado local, de um espaço, né, que vai ser realizado dependendo aí do tema que você pode estar querendo estudar, tá? Então, esses desenhos que vêm através dos mapas, que não vai ser somente um simples desenho, né, vai vir
várias informações. E também a gente observa que existem diferentes mapas que vão ter diferentes temas, né? Então a gente observa que essa representação, né, que vem através desse desenho, vai ter diferentes tipos de elementos, que é o que nós iremos verificar agora. E o primeiro deles, né, a gente não pode esquecer, que é a identificação. Eu sou a professora Ludmila, né? Então o mapa, ele também vai ter uma identificação, vai ter um nome, e isso se chama título. Então olha só, os elementos de um mapa, né, que vai ter aí um principal elemento, vai ser o título, que vai ser o nome daquele mapa que vai interessar a gente ou não o estudo, tá certo? Então a gente vai verificar, por exemplo, temos aqui vários exemplos de mapas. E qual vai ser o título? Nós temos um aqui que podemos observar sobre a mortalidade, no caso aqui a mortalidade infantil no ano de 2015, né? Também vamos ter homicídios na população jovem no ano de 2016, tá? Então a gente observa aqui um determinado mapa, um importante elemento vai ser o nome dele, o título. Então aí já é uma informação para a gente poder entender. Pode muito bem chegar aí o Enem, né? Ou outras áreas aí de vestibular que vocês podem fazer, podem colocar um mapa para vocês, para descrever, para fazer uma redação, tá? Então, a partir de um mapa, a gente pode escrever muita coisa através desses elementos que são dados para a gente. E um deles vai ser o título, tá? Que vai ser o nome daquele mapa e onde a gente vai poder observar para que vai servir aquele mapa, né? Então, no caso, nós temos aqui o de mortalidade infantil no ano de 2015 e homicídios na população jovem no ano de 2016. Tá? Então, aqui a gente verifica a importância do título. Mas um outro elemento, além do título, né, que é dado através de um mapa que nos dá aí bastante informações, né? Porque um título vai ser o nome, então já sei que eu vou poder tratar de um tipo de mapa de vegetação, mortalidade infantil, densidade demográfica. Vão existir, gente, inúmeros tipos de mapas. Vai depender do que você vai estar estudando. Então é aí que a gente tem que observar e verificar. Por exemplo, professora, eu preciso de um mapa, né, sobre o clima lá do Amazonas, ou preciso de um mapa lá do estado de São Paulo. Então, são diferentes tipos de mapas que são dados através desses estudos da cartografia. Vai depender somente do que você estará buscando para estudar. Mas, além do título, que vai ser esse nome que vai ser dado, também nós temos um outro elemento muito importante para a gente observar e estudar aí na cartografia, observando esse elemento, né, que vai ser a legenda. Gente, a legenda também é um dos principais elementos em um mapa, porque é através da legenda também que a gente vai ler aquele mapa, né? Porque existem mapas que a gente observa que vai servir tanto para ler, né? Porque existem várias informações, e também para ver, tá? Então, isso é importante nesses estudos dos mapas, tá? E existem diferentes tipos de mapas. Então, olha só, a gente vai verificar na legenda, por exemplo, nós temos aqui qual vai ser o título que acabamos de observar, né? Onde a gente pode localizar um título. O título desse mapa vai ser sobre densidade demográfica, do ano de 2007. Mas também, em um determinado mapa, ele vai apresentar para a gente a legenda, tá? Se eu estou estudando sobre densidade demográfica, lembra lá o que é demografia? Vai estudar sobre a população. Então, é a quantidade de pessoas, tá? Densidade demográfica. Então, também já posso observar a legenda deste mapa. O que esse mapa vai dar dando para a gente? Ele também está dando aqui algumas informações, tá? No caso, habitantes por quilômetro quadrado. Então, a gente observa, quanto mais claro for a cor, menor a quantidade de pessoas. Então, olha só, um amarelo bem clarinho, menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Já está dando aqui na legenda para a gente. Um amarelinho um pouquinho mais escuro, de 1 a 10 habitantes por quilômetro quadrado, né? Então, aí quanto mais claro for a cor, menos gente, no caso deste mapa. E quanto mais escuro, olha só, um vermelho aqui,
né? Então vai ter o quê? Mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Então a gente observa neste mapa, por exemplo, aqui no nosso estado, né, vai existir áreas que está com um amarelinho aí, né, clarinho. Então, isso, o que isso significa, aqui através da legenda? Que vamos ter menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Agora, se eu pego essa região metropolitana de Manaus, ou até mesmo a cidade de Manaus, a gente vai observar que vai ter uma cor mais escura. Então, provavelmente, né, a gente verifica aqui que vai ter de 75 a 100 habitantes por quilômetro quadrado ou mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a gente observa o quê? Que neste mapa da densidade demográfica do Brasil, a quantidade maior da população vive onde? Na área litorânea, desde a época lá da colonização do Brasil, quando começa, né, essa exploração do Brasil, e a gente observa que no interior do Brasil, a gente observa que já vai existir um vazio demográfico. Então, os mapas, eles vão dar, sim, importantes informações para a gente, mas não para aí, né? Além do título, além da legenda, também a gente tem que saber localizar, se orientar, saber onde está localizado aquele mapa. Então, é através da orientação, lembra lá, norte, sul, leste, oeste, né? Dado através dos pontos cardeais, colaterais, subcolaterais e provavelmente até através das coordenadas geográficas, os mapas, eles também vão ser localizados, né? Então, olha só, a orientação também é dada num determinado mapa, tá? Então, a gente observa que orientação, no caso, vamos lá verificar qual vai ser o título deste mapa. Urbanização, então já vai estar específico algum estudo que esteja relacionado à urbanização. E a gente observa aqui, né, o mapa do Brasil com diferentes legendas. Olha só, aqui já vamos ter a legenda sobre a população urbana na população total e cidades, né, com mais ou menos 1.000 habitantes. Então, a gente observa que já vai ter diferentes tipos de legendas também aí. E também não esqueçam, orientação. Normalmente também vem com um Nzinho apontando para onde é o norte. Consequentemente, vocês já vão ter que saber onde é o norte, sul, leste, oeste, tá? Então, aqui são os pontos cardeais que localizam. Se ele está apontando para cima, então essa área, no caso, vai ser o quê? O norte, para cá, o sul. Então, assim sucessivamente com as orientações. E além da orientação, também vamos ver um outro importante elemento. Alguém fez aquele mapa, né? Então, quem que vai fazer aquele mapa? Então, é aí que vem o quê? A fonte, né? Quem elaborou aquele mapa. Então, vão existir fontes oficiais e outras não. Existem pessoas aptas a fazer isso, que são os cartógrafos, que realizam nessa obra de arte aí, que é um mapa, né? Não é qualquer pessoa que vai também conseguir, eu não sei desenhar um mapa à mão, né? Então, existem realmente obras de arte que são feitas aí com esses mapas que muitas das vezes a gente nem liga, pensa que é somente um desenho, né? Então, é a partir disso que a gente verifica a fonte, de onde veio, quem elaborou o mapa, quem fez, foi uma pessoa, foi um instituto, tá? Então, normalmente a gente observa a fonte também no mapa. No caso aqui, este mapa político foi feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, tem várias áreas que a gente pode observar quem foi que fez este mapa, tá? Quem foi, se foi uma pessoa, se foi um instituto. No caso aqui, foi a Diretoria de Geociências do IBGE. Então, a fonte é dada em um determinado local, feito por alguém, ou por um instituto. Lembrando, também vai ter o título, no caso, mapa político, né? A orientação, no caso norte, e também a escala. A gente vai já verificar sobre a escala e aqui também temos a legenda. Além da fonte, também vamos ter a escala, né? Para caber essa dimensão que nós temos, por exemplo, a casa de vocês, se eu quiser passar para o papel, eu vou utilizar a escala do maior para o menor. Então, a escala, ela vai servir para isso, né? Para diminuir a parte total para o papel. Mas, além da escala,
a gente também vai verificar aí, né, todo esse desenvolvimento de mapa, também vão existir outros tipos, né, de desenhos. No caso, além dos mapas, também podemos ter aí as plantas. E o que vai ser uma planta? Também é uma representação cartográfica, assim como o mapa. Mas, normalmente, as plantas, elas já vão ter uma escala muito grande. Então, a gente observa mais detalhes, tá? Então, no caso, essas plantas, né, não é aquela planta que a gente estuda em biologia, não, tá? É uma planta de uma casa, por exemplo, é uma área muito pequena, porém com mais detalhes, tá? E vai representar normalmente moradias, bairros, parques, entre outros. E além das plantas, também teremos o croquis, que já vai ser aquele desenho, olha, meu aniversário é esse domingo, eu vou fazer um croquis, vou mandar para você esse desenho. Então, vai ser um esboço cartográfico também de uma determinada área, um determinado local. Esse mapa normalmente produzido aí sem uma escala, não vai ter aí os padrões como a gente observa para ter um mapa normal, tá? Então, serve mais para a gente ter informações, né, gerais aí de um determinado local, para chegar em um determinado local. Além, né, da planta e do croquis, também vamos ter as cartas, né? As cartas, uma delas vai ser a topográfica, tá? Que vai ser uma representação aí de um plano. Normalmente é dado para a gente o relevo daquele local, com acidentes naturais ou até mesmo os artificiais, né? Feito aí pelo ser humano, tá? Da superfície terrestre. Podem ser através das planimetrias ou das altimétricas, tá? Então, olha só, vamos verificar a posição altimétrica, que vai ser o relevo. Normalmente, ele é dado através das curvas de nível. Aqui tem a numeração, 300, 200, 100. Então, o que é isso? É a altura, é a altitude. O nome já fala, posição altimétrica de altitudes. E, normalmente, é dado através do nível do mar. Mas, além da altimétrica, também vamos ter a planimétrica, que já vai ser o quê? A área do solo, da superfície do solo. Pode ser tanto a física ou a natural, quanto a cultural ou a artificial. Física ou natural pode estar ligado aí a rios, vegetações, e já cultural, né, ou artificial, que vai ser construída pelo ser humano, tá certo? Então, a gente observa esses diferentes tipos de estudos do mapa com a cartografia. Vamos agora para as nossas atividades, verificando esses nossos estudos. Então, olha só, gente, na nossa dinâmica local interativa, eu quero saber de vocês. Descrevam aí os elementos primordiais para a correta leitura dos mapas. Verificamos 5 aí. Observem, que daqui a pouco eu quero saber de vocês. E na questão de número 2, eu quero que vocês identifiquem quais são esses tipos de mapas aí abaixo. Temos 3. Volto já já com vocês.
Vamos retornando agora para o momento da nossa interatividade, momento de vocês participarem conosco através do chat, aí com essas duas questões da nossa primeira aula aí, com o primeiro ano de hoje, né? Primeira série. Então, olha só, já quero agradecer aí a participação de alguns alunos que estão respondendo, dando bom dia a todos, né? Temos aqui o Cristiano, que respondeu, né? Títulos, coordenadas geográfica, deve ter sido aí o corretor. Também temos aí a Nathalie, colocando título, legenda, fonte. O Leonardo ainda não acordou, tá dando aí boa noite. Bom dia, Leonardo. A Maria, né, cada vez melhor, graças a Deus, cada dia seu dia está sendo melhor. Temos a Ana Rita, né, respondendo título, legenda, orientação, fonte, escala, tá? Também vamos verificar aí, né, a Raíssa, com título também, legenda, escala, orientação cartográfica. A Vales, né, a Valesca, colocando aí os pontos cardeais, né, norte, sul, leste, oeste, não esquece também aí dos colaterais e subcolaterais. O Cristiano colocando aí, de novo, né? E temos outros que falam em relação ao Felipe, aí eu não sei o que ele quis falar, mas tudo bem. A Ana Beatriz, título, legenda, orientação, fonte, escala também. O Rian, né, verificando orientação cartográfica. O Arthur, legenda, fonte e título. O Lucas com a Rosa dos Ventos, que é orientação, título, legenda, né, coordenadas. Coordenadas geográficas, mas aí já é outra relação a localização, tá? Vamos verificar também a Yasmin respondendo, o Roberto, a Sirlene dando bom dia, né? Professora Sirlene, a Evaluane, né? Respondendo também para a gente, o título, legenda, orientação, fonte, escala. Se eu estiver falando o nome de vocês errado, já peço desculpa desde já, ok? A Kaline também respondendo para a gente, né? A Isabelle, também temos a Débora, o Severiano, tá? A Camille também respondendo, o Luciano, a Vitória, também temos aí a Letícia, vários alunos respondendo essa primeira e segunda questão, né, dessa nossa aula sobre mapas e representação gráfica, a Larissa, né, a Evelyn. Então, aí temos vários alunos respondendo para a gente. Infelizmente, não dá para falar o nome de todo mundo, mas eu estou lendo aqui, tá? Então, já quero agradecer desde já a participação de todos vocês que estão respondendo e vamos verificar essas respostas das nossas duas questões. Olha só, na primeira questão, pedi para vocês descreverem, né, os elementos primordiais aí para a correta leitura dos mapas. O primeiro deles, gente, que a gente tem que saber vai ser o quê? O título. O título, gente, vai ser o nome daquele mapa, para que ele vai servir, tá? Além do título, a gente também vai verificar aí, né, a parte de orientação, onde é que vai estar localizado, tá? Também vamos verificar no caso aí, né, o título, que é o indicador do tema, tá? Que também pode vir um subtítulo. A legenda, né, que vai mostrar para a gente os símbolos, o que cada símbolo, cada cor pode representar naquele mapa, tá? Então, os símbolos existentes nos mapas, eles vão apresentar aí cores, símbolos, diferentes significados para as legendas. Mas além do título e legenda, também vamos ter aí a orientação, né? Normalmente, na orientação vem a Rosa dos Ventos, né? Mostra para a gente normalmente onde é o norte, né? Para localizar ali. E, consequentemente, a gente vai saber o restante, norte, sul, leste e oeste, tá? Além disso, também vamos ter a fonte, quem foi que fez aquele mapa, qual foi a pessoa ou instituto que elaborou determinado mapa. E a escala, né? A escala é para tirar o real para ir para o papel, tá? Então, é a relação entre o espaço real e o espaço no mapa. É a quantidade de vezes, né, que aquela área aí ela teve que ser reduzida para caber no papel. Então, essas são as respostas aí, né, da primeira questão. E já na segunda questão, pedi para vocês identificarem, né, os tipos de mapas aí abaixo. Os títulos, vamos ter o primeiro mapa, regiões hidrográficas, né? Brasil, economia no segundo mapa e no terceiro mapa nós temos aí a densidade demográfica. Então, vamos ter vários mapas temáticos, né, aí nessa questão de número 2. Olha só. Então, na questão aí da resposta da letra A,
o mapa, né, que vai ser dado para a gente vai ser o mapa físico, o mapa de hidrografia dos rios. Já o segundo vai ser um mapa econômico e no terceiro, um mapa demográfico. Então, aí a gente observa, né, esses 3 tipos de mapas, que são mapas temáticos. Lembrando, dependendo de cada estudo que você possa estar realizando, vai ter um tema diferente, tá? Então, pode ser um mapa político, um mapa econômico, um mapa também demográfico, né? Então, vão existir diferentes tipos de mapas que vocês poderão estudar, tá certo, gente? E assim a gente finaliza essa parte do primeiro ano, da primeira série, do ensino médio, e vamos continuando com as nossas aulas de história agora com vocês, junto com o pessoal do segundo ano.